Olá, eu sou a Camarena, sou do time de artesãos da Círculo e hoje vou te ensinar este mimo aqui de Páscoa. É uma bolsinha para você colocar bombons. Fiz no fio amigurumi. Vem dar uma olhadinha, vem ver como é que eu fiz. Começo a bolsinha com a cor 3182 e agulha clover 2,5 milímetros. Faço anel mágico e 6 pontos baixos dentro do anel. Agora, ao invés de fazer aumento em todos os pontos, farei um ponto baixo e um aumento. Repetirei 3 vezes nesta carreira. Um ponto baixo e um aumento. Agora, faço somente pontos baixos. Terei 9 pontos baixos nesta carreira. Pronto, terminei com 9 pontos baixos. Agora faço 2 pontos baixos e um aumento. Repito 3 vezes nesta carreira. 2 pontos baixos e um aumento. Ficarei com 12 pontos baixos. Nesta carreira, faço somente pontos baixos. Tenho 12 pontos baixos nesta carreira. Nesta carreira, faço 3 pontos baixos e um aumento. Repito 3 vezes nesta carreira. 3 pontos baixos e um aumento. E nesta carreira, faço somente pontos baixos. Terei 15 pontos baixos. E nesta carreira, faço 4 pontos baixos e um aumento. Ficarei com 18 pontos baixos. Agora, farei pontos baixos até chegar na 17ª carreira. Então, contando do anel mágico, esta orelhinha terá 17 carreiras, para depois fazer a próxima etapa. Vou até o final e faço as carreiras até chegar na 17ª carreira. Prontinho, cheguei na 17ª carreira. Eu conto a partir aqui do anel. Então, daqui até aqui, eu tenho 17 carreiras. Agora, faço um ponto baixo e uma diminuição. Aqui eu tenho 18 pontos. Até aqui, os aumentos foram feitos, uma repetição de 3 vezes na mesma carreira. Aqui, eu volto a diminuição normal de amigurumi. Então, farei agora um ponto baixo e uma diminuição. E, nesse caso, farei isso 6 vezes nesta carreira. Ficarei com 12 pontos baixos na carreira.
Fiz um ponto baixo e uma diminuição, fiquei agora com 12 pontos baixos nesta carreira. Agora, farei 3 diminuições seguidas e ficarei com 9 pontos baixos. Então, faço uma, duas e 3. 3 diminuições seguidas. Ficarei com 9 pontos baixos na carreira. Agora, achato a orelhinha assim e faço pontos baixos pegando, ó. Então, eu estou aqui. Então, as próximas 2 alcinhas, passo, ó, tá vendo? Então, estou com o ponto aqui, passo pelas 4 alcinhas, fechando a orelha. Porque depois, quando for prender na bolsinha, eu vou crochetar aqui nestes pontos baixos para prender a orelha na bolsinha. Então, tenho aqui 5 pontos baixos. Faço o mesmo na segunda orelhinha. E agora eu vou fazer a bolsinha onde prenderei, onde vou costurar as 2 orelhas. Ah, e voltando aqui na orelhinha, eu terminei, ó, cortei o fio, puxo a alcinha, estou com a agulha número 16. E agora, passo aqui de volta na agulha. Vou dar um nozinho bem aqui, ó, na base do ponto. Deixo bem justinho. E agora, coloco o fio aqui pra dentro. E aqui, corto rente. Prontinho, faço isso nas 2 orelhinhas e reservo. É importante fazer as orelhas primeiro, porque depois, quando fizer a bolsinha, já está com ela já está com as orelhinhas prontinhas e é só costurar. Farei a bolsinha com o fio amigurumi, o mesmo que fiz as orelhinhas, que é a cor 3182, e continuo com a agulha Clover 2,5 milímetros. Deixei aqui de início 30 centímetros de fio. Reservei 30 centímetros de fio. E aqui eu faço um nozinho como se fosse começar uma correntinha. Agora, farei o seguinte, este é o fio curto e este é o fio do novelo. Pego o fio curto, passo pela frente, por cima da agulha e viro para mim, tá vendo, ó? Fiz uma alcinha. Com este dedo, seguro aqui, laço o fio do novelo, ó, seguro aqui e passo o fio por dentro das 2 alcinhas, de novo. O fio curto pela frente da agulha e viro para mim, seguro aqui, laço o fio do novelo e passo por dentro das 2 alcinhas. É importante segurar aqui também, porque senão ele vai girar. Então, novamente, ó. Este é o movimento. Farei 24 pontos baixos sem correntinha. Prontinho, fiz os 24 pontos, veja que sobrou um pedacinho. Esse pedacinho pode ser maior ou menor, vai depender da tensão do seu ponto e a espessura de agulha que você costuma usar. Para mim, sobrou esse pedacinho aqui, que é o suficiente. Agora, farei o seguinte, faço uma correntinha e vou escondendo já esse fiozinho e vou pegar somente a alcinha de trás. Então, aqui eu faço 24 pontos baixos, vou até o final, pegando somente a alcinha de trás e conto os 24 pontos. Vou até o final, pegando somente a alcinha de trás. Prontinho, fiz 24 pontos.
Ó, no começo eu crochetei sobre o fiozinho aqui do início, para deixar ele amarradinho. Agora, não farei correntinha nem nada. Eu venho direto aqui na alcinha do outro lado, porque aqui eu peguei a alcinha de trás, não foi? Aí sobrou essa alcinha aqui, que também é a de trás. Só que quando eu fizer a volta, né, eu vou pegar a alcinha, ó. Tá vendo? Neste lado, eu não fiz correntinha nem nada. Eu vou direto. Então, agora, novamente, para não ter dúvida, conte os 24 pontos. No total, dando toda a volta, serão 48 pontos. Eu gosto de contar separadamente, para não correr o risco de aumentar pontos em um dos lados. Então, agora eu volto, pegando a alcinha, deixando bem claro que nesta curvinha aqui eu não faço correntinha. Então, vou até o final e conto 24 pontos baixos. Estou pegando a alcinha do outro lado aqui. Então, prontinho. Então, desse lado tem 24 pontos, dei a volta e cheguei aqui. Também tenho 24 pontos. Peguei somente as alcinhas de trás. Agora, eu vou direto. Então, agora eu vou pegar as duas alcinhas. Tá vendo, ó? Então, aqui tem uma curvinha e aqui não tem a curvinha, porque eu dei a volta toda nos pontos baixos. Agora, eu venho aqui, agora eu vou trabalhar passando a agulha por baixo das duas alcinhas. E agora, novamente, faço 24 pontos deste lado. Prontinho. Fiz 24 pontos neste lado, 24 pontos baixos. E agora é só continuar de forma circular. E aqui tenho que ter também 24 pontos. E continuo pegando por baixo das duas alcinhas. Aos pouquinhos, ele vai começar a fechar desse jeito assim, ó. E é isso que eu quero. Então, agora continuo dando as voltas até que fique na altura que eu quero para a bolsinha. Você pode usar marcador de ponto se quiser aqui, mas veja só, aqui são as carreiras iniciais, tá vendo? Uma para um lado, outra para o outro. Então, aqui dá para saber direitinho, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, eu sei que aqui é o começo, então é só ir dando a volta e vai contando os 24 pontos de cada lado. É importante contar, porque às vezes, sem querer, você pode aumentar ponto aqui. Aí a bolsinha começa a ficar maior de um lado e menorzinha do outro, tá bom? Então, ó, tá vendo? Então, tenho as duas carreiras aqui, centrais. Então, tenho 1, 2, 3, 1, 2, 3. Fui fazendo de forma circular e fiz 22 carreiras. Agora, aqui, ó, vou dobrar ao meio e coloco o marcador aqui. Agora, continuo em pontos baixos e aqui eu preciso deixar 12 pontos baixos aqui centralizado. Então, fiz aqui, ó, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou fazer mais pontinhos para que fique centralizado, 7. Então, vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos fazer mais um pontinho. Então, o importante aqui é que fiquem 12 pontos baixos centralizados. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, deu aqui. Então, agora sim, agora tá centralizado. Então, agora farei 12 correntinhas. Vou fazer um buraquinho aqui, ó.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui o que conta é que fique centralizado, porque às vezes o crochê ele torce um pouquinho, né? Então deixa bem achatadinha. E agora eu fiz as 12 correntinhas e conto, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No 13º, eu faço um ponto baixo e verifico se está centralizado. E agora, continuo em pontos baixos. Aqui, vou continuar em pontos baixos, mas aqui do outro lado, já vou costurar a orelha. Então, eu vou dobrar no meio, até verifico se está certinho, ó, tá vendo? Aqui também o buraquinho que eu fiz. E vou colocar um marcador. Então, agora, lembra que eu falei que eu tenho 5 pontos baixos aqui na orelhinha? Então, agora aqui eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5. Então, farei pontos baixos até este pontinho aqui. Então, vou colocar aqui um marcador. E agora eu vou até ali em pontos baixos. Para mim, deu 7 pontos. Agora, posso tirar o marcador. E agora, vou costurar a orelhinha. Então, agora, posiciono a orelha. Desse jeito. Vou passar a agulha por dentro das 2 alcinhas da orelha. E por dentro das 2 alcinhas, ó, só de um lado, tá? Aqui da bolsinha. Agora, venho e faço um ponto baixo. E faço isso para as outras alcinhas também. Estou passando por 4 alcinhas. 2 da orelha e 2 da bolsinha. Aqui, como eu falei, o que importa é que fique centralizado. Então, ó, já costurei a orelhinha. Posiciono já em seguida a outra orelha. Eu não vou deixar pontos entre as orelhas. Então, já venho aqui, ó, no próximo ponto, ó, tá vendo? Já venho aqui e costuro a outra orelhinha. E faço do mesmo jeito. Passando por 2 alcinhas da orelha e por 2 alcinhas aqui da bolsinha. Por isso que eu finalizei a orelha dessa forma. Já para poder costurar aqui. Só vou olhando, ó. Se não pego no mesmo lugar. Eu olho aqui por trás para ter certeza. E prontinho. Assim eu já costurei, ó, as 2 orelhinhas e fica bonita a costura. E agora verifica, tá vendo? Aqui já tem um pontinho, então continuo os pontos baixos, darei toda a volta. E ali onde tem a correntinha, eu farei pontos baixos em cada correntinha. Continuei os pontos baixos, cheguei aqui na correntinha. Então, agora, eu pego nos elos da correntinha, não assim, tá vendo, ó? Então, vou contar aqui 12. Eu sempre conto para ter certeza se peguei nos lugares certinhos. Então, ó. Pode ser só no elinho de cima, tá vendo, ó? Aqui. Então, faço os pontos baixos. Para quê? Para ficar bonitinho o acabamento. Porque se deixar só na correntinha, eu não acho que fique tão bonitinho, né, o acabamento. Então, agora eu vou fazendo os pontos baixos na correntinha.
E essa parte está quase pronta. Ó, cheguei aqui, então venho aqui e continuo os pontos baixos. Tô verificando, ó. Vou cuidar para não pular nenhum pontinho. E vai até chegar ali na beiradinha da orelhinha. Então, cheguei aqui. Eu não preciso vir até aqui. Se quiser, você até pode, mas aqui vai ficar um pouquinho grosso e aparece na frente. Eu preferi deixar até aqui. Aí, corto e puxo esta alcinha. Agora, eu vou fazer o acabamento aqui para tirar este degrauzinho, né? Que aqui fica um degrau, tá vendo? Então, agora eu vou fazer o acabamento. Então, puxei, viu que eu só puxei a alcinha. Volto aqui com a agulha de acabamento. E agora, ó, eu conto 1, 2 pontos para frente, passo a agulha por baixo das duas alcinhas de dentro para fora. Ó, passei sem apertar. Agora, volto aqui na alcinha da frente do último ponto crochetado. E agora, passo por baixo das duas alcinhas, ó, do ponto que pulei. Esse dá para você ver aqui, ó. Tá vendo? Aqui é o pontinho que eu pulei. Então, passei de fora para dentro. E agora sim eu puxo, tá vendo, ó? Vai ficar bem certinho aqui o acabamento. Agora, para dar a finalização aqui, para dar o nozinho, olha só. Eu dividi o fio em duas partes. Uma das partes eu passo na agulha, sempre uso a número 16. E agora, eu volto aqui e passo pelo pontinho mais próximo, pela alcinha mais próxima aqui, onde sai o fiozinho. Passei só uma parte do fio, tá vendo? Agora eu dou um nó. E por que eu faço assim? Porque aí eu consigo finalizar, dar um nozinho aqui, né? E quando você divide em duas partes o fio, como eu fiz, o nozinho fica metade do nozinho que seria feito com o fio inteiro. Então, amarrei, agora eu dou o nó e volto aqui para a agulha. As duas partes do fio, ó, tá vendo? Passei os dois. E agora, eu volto aqui. Eu faço isso sempre com agulha, eu prefiro. Agulha de mão, né? Ou a de acabamento. E agora, passo por alguns pontinhos. Pelo menos uns 6 pontinhos eu gosto de passar. Sempre tomando cuidado para que a agulha não apareça deste lado, para que o fiozinho aqui da finalização não apareça aqui na parte externa da bolsinha. Eu sempre faço assim o acabamento. Ó, tá vendo? O nozinho, como ele está bem pequenininho, ele é metade do nó que seria com o fio inteiro, ele acaba entrando por baixo dos pontos e aí o acabamento fica bem bonitinho. E agora, eu posso cortar rente. Prontinho. Então, tenho um excelente acabamento, não aparece aqui do lado de dentro. E agora, vamos fazer a decoração dessa peça. Então, aqui eu já tenho ela pronta. A ideia de fechamento dessa bolsinha é passar as orelhinhas, ó, por dentro da abertura, tá vendo? Que só assim já seria bacana, mas agora eu vou fazer uma florzinha e duas folhinhas aqui, para ficar ainda mais bonitinha essa bolsinha. Para fazer a folha, as duas folhinhas, usarei o fio amigurumi na cor 5741 e continuo com a agulha Clover 2,5 milímetros. Vou deixar um palmo de fio aqui no começo e faço um nozinho como se fosse começar uma correntinha. E aqui, mais uma vez, eu faço pontos baixos sem correntinha. Neste caso, serão 6 pontos baixos. Lembrando,
O fio curto passa pela frente da agulha, ó, tá vendo? Fiz uma alcinha. O meu dedo fica entre, ó, tá vendo o indicador? Entre os dois fios. Laço o fio do novelo, seguro e passo a agulha por dentro das duas alcinhas. Faço 6 pontos baixos, 3, 4, 5 e 6. Então, tenho 6 pontos baixos, que é o início aqui da folha da bolsinha. Tenho aqui os 6 pontos baixos e vou trabalhar novamente dando a volta nestes pontos baixos, pegando somente nas alcinhas de trás. Começo com uma correntinha, venho aqui na alcinha de trás e já vou escondendo o fio do começo. Laço o fio do novelo e faço um ponto baixo. Agora, faço um meio ponto alto na próxima alcinha e mais um meio ponto alto. Assim, eu vou construindo a minha folha. Nesta alcinha, faço 3 pontos altos na mesma alcinha. 1, 2 e 3. Mais um ponto alto na próxima alcinha. E nesta última alcinha, farei. Ela é mais chatinha, mas dá para pegar, ó. Eu vou só segurar aqui para conseguir pegar a alcinha, tá vendo? Então, faço um ponto alto. Mais um ponto alto. Então, são 2 pontos altos na mesma alcinha. Agora, faço o terceiro ponto alto na mesma alcinha. Faço um picô, que é uma correntinha. Pode ser de 3, né? Mas eu gosto de fazer uma correntinha só, vai ficar só uma pontinha. E agora eu venho aqui na lateral, tá vendo, ó? Então, fiz uma correntinha. E para finalizar o picô, eu venho aqui ao lado do ponto, nessas duas alcinhas do ponto, e finalizo com um baixíssimo. E agora, de novo, faço mais 2 pontos altos. Esses pontos todos eu fiz na mesma alcinha, tá vendo? Então, fiz 2, um ponto alto com um picô de uma correntinha e mais 2 pontos altos. E agora, volto com um ponto alto. Então, aqui eu fui pegando nas alcinhas de trás e sobraram estas alcinhas, que agora, virando deste jeito, elas são as alcinhas de trás aqui do outro lado dos pontos baixos. Então, aqui, tá vendo, ó? Eu fiz os pontos. Então, agora aqui eu pego nesta alcinha e faço um ponto alto. Agora, vou voltar repetindo os pontos que fiz deste lado. Então, é um ponto alto. Então, aqui tá vendo, ó, que são os 3 pontos altos na mesma alcinha? Então, aqui de novo eu faço 3 pontos altos na mesma alcinha. 1, 2 e 3. Opa. Faço aqui o terceiro. E agora, nas próximas duas, eu faço o meio ponto alto. Então, um meio ponto alto e mais um meio ponto alto. E por último, lembra que comecei com ponto baixo? Então, aqui eu faço um ponto baixo. E aí, para não ficar essa abertura, apesar que ela não vai aparecer, mas eu gosto de finalizar com um baixíssimo no primeiro ponto que fiz lá no começo, do outro lado aqui dos pontos baixos. Então, eu venho aqui, agora passo a agulha por baixo das duas alcinhas e faço um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e corto o fio. E puxo esta alcinha. Então, aqui, né, finalizei a minha folhinha. Este fio é lá do começo, lembra que eu fui cortando sobre ele? Então, ele eu posso cortar rente. E este daqui, eu posso deixar para fazer a costura da flor, ou então arrematar. De qualquer forma, você precisa fazer 2 folhinhas, tá? Então, uma você pode deixar um fiozinho para costura,
E a outra folhinha, você esconde o fiozinho por trás, como eu mostrei na bolsinha. Então, você esconde o fiozinho aqui por trás. Lembrando de dar aquela correntinha no final para ficar tudo bem amarradinho. Para fazer a flor, vou usar a cor 4092 do fio amigurumi e continuo com a agulha 2,5 milímetros. Neste caso, vou trabalhar com correntinha, não com pontos baixos sem correntinha. Então, vou deixar um pedacinho aqui no começo, dou um nozinho e faço aqui 18 correntinhas. Então, serão as 18 correntinhas. Fiz as 18 correntinhas, agora pulo 3 correntinhas, 1, 2, 3. Na quarta correntinha, faço um ponto baixo. Faço 1, 2, 3 correntinhas, pulo uma correntinha, venho aqui na próxima e faço um ponto baixo. Repito, 1, 2, 3. Pulo uma correntinha, venho na próxima. Um ponto baixo. Vou repetir isso até aqui o final. 3 correntinhas. Pulo uma correntinha, venho aqui na próxima e faço um ponto baixo. Então, fui até o final, fazendo as 3 correntinhas, pula uma correntinha de base e faz um ponto baixo na próxima. Cheguei até aqui, agora eu vou virar e vou fazer os pontos sobre esse fiozinho aqui do começo, já para esconder. Então, faço uma correntinha e agora, olha, eu venho no espaço de correntinha, não na correntinha. Aqui, ó, tá vendo? Aqui dentro. Então, eu venho aqui e faço 6 pontos altos. Tudo aqui dentro, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E vou fazendo sobre o fiozinho do começo. Assim, é um fiozinho a menos para esconder depois. Isso agiliza seu trabalho. Então, ó, de novo, tá vendo? Venho aqui, não faço nada neste ponto baixo de base, vou no próximo espaço de correntinha e repito os 6 pontos altos. Então, eu vou assim até o final, repetindo em cada espaço de correntinha. Cheguei aqui no último espaço de correntinha e aqui eu fiz 5 pontos altos e o 6º ponto farei um ponto baixíssimo para finalizar desse jeito aqui. Agora, corto o fio com a quantidade para costura e puxo esta alcinha. Ó, aqui, esse é o fiozinho do começo, que eu fui crochetando sobre ele. Eu cortei rente também. Então, agora, eu vou costurar enrolando a florzinha. Então, veja que como eu fui fazendo, né, 3 correntinhas e depois eu fiz os 6 pontos, essa tirinha aqui de crochê, ela fica bem enroladinha. E é para ficar assim mesmo, porque eu quero que a rosinha fique um pouquinho aberta. Volto aqui com a agulha de acabamento, eu sempre uso a 16 pro fio amigurumi. E agora, eu vou deixar o lado direito para fora. E eu vou enrolar desse jeito aqui, ó. E aqui é muito importante você prender bem esse comecinho aqui. As correntinhas, tá vendo, ó? Elas servem de apoio. Aqui, vamos dizer assim, aqui são as pétalas, né? Ela serve de apoio. Então, aqui eu gosto de dar uns pontinhos
e deixar bem firme aqui o miolinho. Mesmo no final, eu passo mais uma vez uma costura aqui, porque já aconteceu de eu fazer essas florzinhas e o miolinho aqui, às vezes, ele sobe, ele pode escapar se você não prender direitinho. Então, ó, então tô aqui, ó, enrolei, aqui é o avesso, aqui é o direito, tá? Então, ó, enrolei mais uma vez e venho por cima, tá vendo? Aqui eu não tenho que me preocupar, porque isso não vai aparecer. E assim fica melhor a costura. Então, eu vou enrolando desse jeito, ó, tá vendo? E vou passando a agulha. E aproveito, passo mais algumas vezes aqui pelo meio. Eu gosto de fazer correntinha aqui no começo, quando eu faço essa florzinha, porque são flores que vão ficar numa peça pequena, como a bolsinha do coelho, né? Então, eu não gosto que aqui tenha muito volume. Então, tá vendo? Vou passando e vou aproveitando, tá vendo? Eu vou encostando aqui, no finalzinho aqui, e vou dando uns pontinhos. Então, estou aqui no final, e dou mais um pontinho aqui. Então, agora é o que eu falei, eu costumo fazer isso, ó, venho aqui no meio, atravesso, até aqui o miolinho dela. Tem várias camadas aqui, né? Então, às vezes é um pouquinho mais difícil, mas só ajeitar aqui, ó, pronto, achei. Vim e pego aqui no cantinho, ó, onde está o início aqui, onde comecei a enrolar, e volto. Então, é bem normal eu fazer isso, eu tenho o costume, para que esse miolinho aqui não suba, né? Então, eu posso deixar a linha de costura aqui na florzinha ou na folha, ou em ambos. E na hora que eu for costurar ali na peça, eu costuro primeiro as folhas, né? E depois eu vou costurar a florzinha. Você pode colar também, se você for fazer uma linha de produção. Mas sempre que possível, eu acho mais interessante a costura, porque aí é certeza de que não cai. Já que a cola quente, ela é bem forte, né? Ela vai segurar bem no crochê. Mas eu prefiro, sempre que possível, eu uso a cola quente só para posicionar a peça sobre a outra quando eu vou costurar, e depois eu sempre costuro. Então, agora aqui, ó, eu posiciono, tá vendo? Então, aqui vai a florzinha. E aqui ao lado vão as folhas. E é como eu falei, se você quiser, você pode pôr uma gotinha de cola quente para que tudo fique no lugar. Então, aqui é a posição das folhas, centralizada aqui com... Lembra aquela abertura que eu deixei aqui na bolsinha? Então, deixo centralizado, posso pôr uma gotinha de cola quente aqui, para que não saia do lugar enquanto estiver costurando. E faço depois a mesma coisa com a florzinha. Coloco uma gotinha de cola quente e depois eu costuro. Então, já coloquei aqui a minha agulha e essa é a posição na primeira folha. Uma coisa muito importante, eu vou costurar pegando os pontinhos aqui de cima. Assim, ó. Para que aqui do lado avesso não apareça a costura, para ficar um acabamento mais bonitinho. Então, ó, fiz assim, passo a agulha por trás das duas alcinhas. Lembra que eu falei, né? Se quiser, pode pôr a cola quente, se sentir mais segura. A costura. Ó, voltei por trás das duas alcinhas e venho aqui e passo aqui pelas alcinhas da frente do ponto. Ó, aí eu volto. Eu vou voltar um pouquinho mais aqui atrás, pegando sempre as alcinhas aqui da frente, ó, para que aqui atrás não apareça a costura, para ficar bonitinho o acabamento. Então, eu vou entrar um pouquinho aqui mais na folha, para que ela fique na posição que eu quero que ela fique assim. Se você for usar cola quente aqui, tem que tomar bastante cuidado para que a cola não apareça. Ó, tá vendo? Então, aqui eu vou dar um nozinho, ó, volto aqui.
dei um nozinho. E agora, vou lá do outro lado para costurar a outra folha. É interessante costurar a folha com a mesma cor que você fez ela, né? Então, você viu que aqui eu tô usando o que sobrou do fio. E agora aqui vou costurar a outra folha, porque assim você garante que não vai aparecer nenhum pontinho aqui. Então, agora aqui, ó, vou caminhar por dentro aqui dos pontinhos. Certo? Isso aqui nem aparece aqui, né? Mas aqui também não aparece, tá bom? E aí eu posiciono a outra folhinha. E costuro também. Essa aqui ela fica, no caso, como eu sou destra, né? Ela tá para uma posição um pouquinho mais diferente aqui. Então é só se ajeitar para fazer a costura. Importante, ó, eu sempre passo a agulha por trás das duas alcinhas. Verifico se está centralizado. E finalizo aqui a costura. Então, passei por trás das duas alcinhas, vim aqui, ó, tá vendo? No próximo ponto, por trás das duas alcinhas. E faço a costura do mesmo jeitinho que fiz essa daqui. Dando os pontinhos aqui pertinho, sempre pelas alcinhas da frente aqui do ponto. E agora eu vou andar de aqui, ó, tá vendo? No próximo ponto, por trás das duas alcinhas. E faço a costura, vou vir um pouquinho mais pra cá. Então, deito a folhinha. E agora, ó, deitei a folha. E agora eu vejo aqui qual é o ponto mais próximo. E pego aqui, ó, por cima da alcinha do ponto. Aí a folhinha deita, como eu queria que ficasse, tá vendo? E agora aqui, vou dar o nozinho. O fio tá mais curtinho, então eu vou puxar aqui. E vou passar aqui dentro da alcinha para dar um nó. Agora aqui, ao invés de eu passar esse fio aqui por dentro do rosa para esconder, eu vou passar por dentro do verde. Eu já dei o nó, né? Então, eu passo por dentro aqui da folha, para garantir que não vai aparecer o fio verde aqui na bolsinha. Ó, passei por dentro e agora eu corto. Então, ó, tá vendo? Aqui dentro ficou bem feitinho o acabamento. Então, nesse caso, eu não precisei fazer aquela dividir o fio ao meio, porque o nozinho ficou aqui atrás da folha. Então, não teve necessidade. Então, agora eu vou costurar a florzinha, ó, vou posicionar a florzinha aqui. E agora, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou passar aqui na base do ponto alto. Vejo bem certinho se tá tudo centralizado. E um pontinho aqui, lembrando sempre de pegar uma alcinha que não vai aparecer aqui atrás o fio. Então, fiz, agora eu vou de novo, ó, vou na base do ponto. E vou dando toda a volta, para costurar bem certinho a florzinha. Eu, particularmente, eu adoro costura à mão, eu gosto muito. Lembrando que se você quiser, pode colar com a cola quente, sempre tomando muito cuidado. Aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Para ficar mais presa aqui perto da folhinha, vou passar a agulha por baixo das duas alcinhas aqui da folha. E agora eu venho de novo aqui na base do ponto alto. Eu deixo bem justinho. Vou
Sempre olhando, ver se está tudo no lugar. De novo, ó, vou passar aqui pela folha e vou pegar o pontinho aqui na bolsinha. E assim eu continuo toda a costura. Então, sempre pego aqui na base do ponto alto para dar toda a volta, para não ficar nenhuma parte levantando depois, né? Que é bacana que ela fique bem costuradinha assim, ó. Porque se você olhar de cima, você vai ver aqui esse meinho onde estão os pontos baixos, que foram feitos para a construção aqui da base da florzinha. De novo, peguei lá um pontinho, tá vendo, ó? E assim eu vou dar toda a volta aqui na florzinha. Prontinho, já dei toda a volta. Olha como fica bonitinho, tá vendo? Que eu pegando na base do ponto alto, aí não aparece o miolinho. E ela passa por cima das folhinhas e fica bem bonitinha a costura. E aqui, ó, também não aparece nada, tá vendo? Então, agora, eu só vou dar um nozinho. Vou vir aqui, ó, bem aqui pertinho. Dou um nozinho. E escondo o fio por entre os fios da florzinha. Os pontinhos da florzinha. Agora passo, sim, pelos pontinhos, ó. E agora posso cortar rente. Prontinho. Então, assim, está pronta. Você pode usar todas as cores do fio amigurumi e também do fio amigurumi soft. Ó, aqui passa as orelhinhas, tá vendo? Ó, fica bonitinho o acabamento de todos os lados. Então, aqui você coloca bombonzinho, ovinhos desses pequenininhos de Páscoa e fica um presente bem bonitinho. E aí você pode também fazer outras orelhinhas, orelhinha de gatinho, de cachorrinho, e faz em outras cores também. Seria bem bacana você fazer um de cada cor e no almoço de Páscoa você coloca cada bolsinha ao lado do prato dos convidados. Bem bonitinho, né? Viu? É um projeto bem simplesinho e você pode fazer em todas as cores do fio amigurumi e dar de presente na Páscoa. Espero que tenha gostado desse vídeo. Curta, compartilhe, se inscreva aqui no canal e até o próximo vídeo. Beijo!